Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de cinética e cálculo de reatores químicos. Meu nome é Raik, sou docente do programa de pós-graduação em Engenharia Química e hoje vou ministrar para vocês um tópico bastante importante, dessa disciplina, que é a desativação de catalisadores. A nossa referência básica é o livro do Fogler, e esse tópico está no capítulo 10. Bom, vamos dar início à nossa aula. A nossa aula será dividida da seguinte forma: abordaremos os objetivos, apresentaremos a introdução, desenvolvimento, conclusão e, por fim, abordaremos as referências bibliográficas utilizadas. Então, qual que é o objetivo desta aula? Conhecer os principais mecanismos de desativação de catalisadores e também conhecer algumas formas ou técnicas para prevenção. Tópico 1. Desativação de catalisadores. Para entendermos melhor como se dá a desativação, precisamos entender o que é um catalisador. Um catalisador nada mais é uma substância que ela proporciona uma maior atividade catalítica, ou seja, uma maior velocidade de reação. E também o catalisador tem como objetivo ser seletivo, selecionar os produtos, assim, com maior valor agregado, que a indústria requer no geral. Então, aqui nós temos uma tabela que nos mostra a vida típica de cada catalisador. Então, na reação, por exemplo, de síntese da amônia, a gente utiliza o ferro como promotor e estabilizador. Então, o tempo de vida típico é de 10 a 15 anos. Também na reação, por exemplo, de hidrogenação do acetileno, utiliza-se o paládio suportado e o tempo de vida típico desse catalisador está entre 5 e 10 anos. É um tempo bastante alto, mas também temos reações como a do craqueamento catalítico de óleos, que utiliza-se zeólitas sintéticas em leito fluidizado, que o tempo de vida típico é bastante pequeno. Então, nós temos inúmeros mecanismos de desativação, porque nós temos inúmeros tipos de envenenamento que pode ocorrer, que faz com que esse catalisador seja desativado. Por exemplo, em uma reação de craqueamento catalítico, há produtos carbonáceos, ou coque, que eles vão se depositando na superfície do catalisador, e isso dificulta a difusão dos reagentes. Então, esse é um problema para o catalisador. Da mesma forma, existem reações a altas temperaturas que os poros do catalisador sofrem alterações. E da mesma forma temos, por exemplo, os catalisadores de automóveis, eles são envenenados devido a impurezas no combustível, ou então devido à combustão ali, gera algum produto, que esse produto pode desativar o catalisador utilizado. Então, nós temos vários mecanismos. A literatura, na verdade, divide em 6 mecanismos diferentes. Nós temos o envenenamento, que ocorre um efeito químico, que é a forte quimisorção de espécies em sítios ativos, que provoca o bloqueio de sítios ativos. Nós temos também a formação de coque ou bloqueio, que é um efeito mecânico ou químico. Nós temos a sinterização, que é o efeito térmico, e também temos a evaporação, volatilização ativa, reações químicas de transformação de fase, e por último nós temos o atrito e esmagamento. Então, esses são os principais mecanismos de desativação. E dentre esses 6, os 3 primeiros, envenenamento, formação de coque ou bloqueio
e sinterização são os que têm maior recorrência na indústria. Então, será o que será abordado aqui nesta aula. Bem, o que vem a ser a desativação por sinterização, e também chamada de envelhecimento? É nada mais que a perda da área de superfície catalítica devido ao crescimento de cristalitos da fase catalítica e também a perda da área de suporte devido ao colapso do suporte e da área de superfície catalítica. A sinterização ocorre em maior proporção devido às altas temperaturas. Aqui nós temos o exemplo, né, são temperaturas superiores a 500 graus Celsius. E também, geralmente, é acelerada pela presença de vapor d'água. Aqui temos uma representação de como acontece a sinterização e temos duas formas aí que são apresentadas. Temos o fechamento do poro, né? Aqui nós temos o catalisador normal, né, no tempo T0, já que no decorrer de um tempo específico ocorre, né, o seu fechamento. Então, não tem como o reagente se difundir para dentro do catalisador. E também temos aqui a aglomeração de sítios de metal depositado, né? Então, ocorre também o fechamento desses poros ao longo de um tempo. Aqui temos na tabela 3 os principais parâmetros, né, que ocorre a desativação por sinterização. Temos a temperatura, né, como eu disse, que é um dos parâmetros mais importantes. Temos a atmosfera que ocorre a reação, certo? O metal que é utilizado, né, como catalisador, o seu suporte também, promotores e, por fim, o tamanho do poro. Todos esses parâmetros influenciam, né, para poder desativar o catalisador por sinterização. Um outro importante mecanismo é a desativação por formação de coque ou bloqueio. Como disse anteriormente, a reação de craqueamento catalítico, né, temos vários produtos carbonáceos ou coque, né, que eles vão se depositando sobre a superfície do catalisador, certo? Então, isso faz com que sejam fechados os poros, né? Então, esse mecanismo de desativação consiste na deposição física ou mecânica, né, de espécies da fase fluida na superfície do catalisador, o que resulta da perda de atividade devido ao bloqueio dos sítios ativos e os poros. Aqui temos o exemplo que acontece nos catalisadores de reforma de metano a vapor. Eles são tipicamente níquel suportados em alumina com óxidos de alcalinos terrosos. O carbono pode se difundir e poderá iniciar o crescimento de filamentos na parte de trás das partículas de níquel. Aqui temos uma representação, né, uma figura que nos mostra como acontece aqui o bloqueio, né? Aqui o carbono ele pode adsorver fortemente como uma monocamada ou adsorver fisicamente em multicamadas, e em ambos os casos bloqueia-se o acesso dos reagentes aos locais da superfície do metal. O carbono também pode encapsular totalmente uma partícula de metal e assim desativar completamente essa partícula. E por último, ele pode se conectar de forma que o acesso dos reagentes é negado. Aqui nós temos, né, a explicação para cada caso. Esse aqui, por exemplo, é do acesso. O reagente não consegue se difundir para dentro do catalisador e que essa reação ocorra. Aqui nós temos também a deposição sobre um metal, sobre o suporte também. E todos esses são motivos para que ocorra a desativação. Uma outra forma é a desativação por envenenamento. O que acontece é uma forte quimisorção de reagentes. O que seria uma quimisorção? É, na verdade, uma adsorção forte, né, sobre o catalisador.
Então, pode ser uma quimição de reagentes, produtos ou impureza nos locais disponíveis para ocorrer a reação catalítica. Aqui nós temos uma reação de hidrogenação de etileno. Aqui, por exemplo, o enxofre está depositado sobre o poro, certo? Então, ele está envenenando aqui este catalisador. Aqui, ó, nesse caso aqui da hidrogenação, pode ocorrer esses efeitos, que é a adsorção de enxofre pode bloquear fisicamente os poros. Em virtude da forte ligação química, ele modifica eletronicamente seus átomos de metal vizinho mais próximos, impede também e retarda a difusão superficial do reagente adsorvido e, por fim, o veneno adsorvido bloqueia o acesso de reagentes adsorvidos. Aqui nós temos os principais venenos, né, para a respectiva reação. Então, na reação, por exemplo, de craqueamento, utiliza-se sílica, alumina ou zeólitas como catalisador. E os venenos principais são as bases orgânicas, hidrocarbonetos e metais pesados, né? Então, aqui temos outras reações, né, com seu respectivo veneno. Certo, diante do que já explicamos, né, sobre os mecanismos, os principais mecanismos de desativação, temos que pensar na prevenção, né, porque a indústria utiliza na indústria utiliza-se bastante catalisadores, então é necessário, né, que possamos prevenir esses catalisadores do decaimento catalítico, porque a maioria das reações, né, são catalisadas e normalmente você obtém um retorno financeiro se esses catalisadores estiverem em boas condições de uso. Assim, é impossível eliminarmos, né, completamente a desativação, mas é possível reduzir os danos, né, eles podem ser minimizados. E em muitos casos, por meio da compreensão dos mecanismos, permitindo assim um controle do processo de desativação, através do controle das propriedades do catalisador, como a temperatura, pressão, impurezas da matéria-prima ou métodos de contato. Então, esses são alguns dos mecanismos, né? Algumas das formas que podemos tentarmos prevenir, né, a desativação do catalisador. Aqui, esta tabela mostra, né, algumas possibilidades de redução da desativação do catalisador. Nós podemos modificar o catalisador ou modificar o processo. Por exemplo, suponhamos que queremos modificar o material, então podemos utilizar uma fase ativa diferente, né, um suporte diferente, promotor diferente. Podemos também otimizar o catalisador mediante atuação na sua textura, por exemplo, porosidade, densidade, força, né, a composição, distribuição da fase ativa e assim por diante. E também podemos modificar o processo. Por exemplo, na reação de envenenamento, normalmente os reagentes, né, vêm com várias substâncias que podem envenenar o catalisador, então podemos fazer uma pré-purificação, certo? Podemos também modificar as condições da reação, né? Por exemplo, na desativação por sinterização, a temperatura é um parâmetro importante, né? Então podemos estar atuando na temperatura, ou mesmo na pressão, no fluxo, composição de alimentação, como já disse anteriormente, e assim por diante. Então, cada caso deve ser avaliado, né? Então, aqui nós temos a prevenção de formação de coque, né? O bloqueio. Se no caso for a formação da fase gasosa, é possível minimizar com a redução da formação de radicais livres. Aí utiliza-se agentes gaseificantes como H2O e diluentes, né? No caso de a formação e o crescimento de carbono no coque, pode ser reduzido minimizando a formação de carbono atômico
ou precursores de coque e pela introdução de agentes de gaseificação, certo? Então, essas aqui são duas maneiras que poderemos utilizar para poder tentar reduzir a desativação por meio da formação de coque ou bloqueio. Temos a prevenção para o envenenamento, que infelizmente a melhor maneira é tentarmos remover as impurezas, né, da entrada, da alimentação. Só que aí temos que analisar cada caso. Por exemplo, o petróleo cru, na sua entrada, o petróleo cru ele tem muito vanádio, né, muito enxofre, e fazer a retirada, né, fazer uma pré-purificação do petróleo cru se torna inviável. Então, entra-se com essa carga mesmo que vai contaminar o catalisador. Então, temos que analisar se é viável economicamente ou não realizarmos essa pré-purificação. Mas para o envenenamento, o ideal é que removamos, né, as impurezas da alimentação. Bem, por último temos a prevenção por sinterização. Temos aqui 4 formas, né? Podemos escolher as condições de reação e as propriedades do catalisador que evitem a desativação precoce. Se o catalisador é metálico, nós podemos atuar em temperaturas inferiores a 0,3 e 0,5 vezes o ponto de fusão desse metal. Geralmente, como disse anteriormente, o vapor d'água ele influencia na sinterização. Então, devemos minimizar a concentração de vapor d'água em reações de alta temperatura, né, em catalisadores contendo elevada área de superfície de suporte. E por fim, podemos também utilizar estabilizantes térmicos, né, ao catalisador. Normalmente, os estabilizantes térmicos atuam na seletividade, né, da reação, mas na maioria dos casos a seletividade é melhorada, então não é tanto um problema, né? A gente pode utilizar esses estabilizantes térmicos, na verdade vai aumentar a seletividade, né, dos produtos. Bem, aqui nós temos uma tabela que nos mostra vários métodos para prevenção de decaimento catalítico, né? Por exemplo, para o envenenamento, o problema é a perda dos sítios ativos, a causa o bloqueio desses sítios. Então, qual seria o método ou os métodos? Podemos purificar a reação ou usar uma cama de proteção para dissolver o veneno. Podemos empregar aditivos que absorvem seletivamente o veneno. Podemos escolher as condições de reação que diminuem a força de adsorção. Podemos aplicar revestimento adesiva como barreira de difusão, né, e dentre outros. Para a sinterização, podemos baixar ou limitar a temperatura de reação, adicionar estabilizante, evitar água, como disse anteriormente. Na formação de coque ou bloqueio, podemos minimizar a formação de radicais livres, usar agentes gaseificantes, usar suportes com poros grandes, pelotas grandes, né? Então, tem vários métodos na literatura. Esses aqui são apenas alguns, né, que eu achei importante colocar nessa tabela, né? Então, na literatura existem vários outros métodos para tentarmos reduzir o decaimento catalítico. Bom, gente, isso era o que eu gostaria de passar para vocês, né? Então, nós temos vários mecanismos de desativação de catalisadores. Os principais a desativação por envenenamento, desativação por sinterização, né, por redução de coque, né, ou bloqueio. Então, temos que pensar em formas para tentarmos reduzir, né, prevenir, na verdade, porque a indústria exige isso, né, porque cada catalisador tem um tempo de vida típico, né, então ele só vai ser viável economicamente, né, produzir, né, aquele produto se
se esse tempo de vida típico for realmente utilizado. Se for menor, talvez essa reação, né, esse produto a ser formado não vai ser viável economicamente. Então temos que pensar, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Essas são as referências bibliográficas, né? Aqui nós temos o livro do Fogler, Elementos de Engenharia das Reações Químicas, né? Que é a referência básica do plano de ensino desta disciplina. Também tem o livro do Levenspiel e essa primeira referência é bastante importante porque ela mostra, né? Tem vários métodos, né? De desativação, bem como os métodos para poder tentarmos prevenir essa desativação de catalisadores. Bom, é isso. Um abraço.